Extraterrestres vivendo não sobre nossas cabeças, mas sim sob nossos pés. Túneis interligando bases subterrâneas, batalhas entre humanos e ETs, morte de militares e aliens, abduções e tratados. Tudo isso divulgado por uma só pessoa. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e hoje vamos conhecer a fascinante história de Philip Schneider, um homem cuja história pode ser facilmente comparada a uma ficção científica das mais intensas. Philip ficou calado por 15 anos e quando resolveu falar, já sabendo que estaria arriscando sua vida, teve um curto tempo para divulgar tudo o que alegava saber. Foram cerca de 20 palestras em 2 anos. Em janeiro de 1996, foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas, no apartamento em que morava. Todos nós sabemos da existência de algumas bases com alcunha de secretas, espalhadas pelo mundo, certo? A mais famosa, inclusive, com certeza é a Área 51, cuja existência e a realização de diversos experimentos secretos o governo americano não nega. Mas você já ouviu falar da base Dulce? Então, para entender tudo, vamos aos fatos. Philip Schneider nasceu em 23 de abril de 1947 nos Estados Unidos. Filho de alemães, seu pai, Otto Schneider, foi comandante de um famoso submarino nazista, o U-Boat, o qual foi capturado pela Marinha Americana durante a Segunda Guerra. E assim, o pai de Phil, repatriado, começou a trabalhar para a inteligência naval americana. E segundo Philip, seu pai, pouco antes de morrer, contou a ele que havia participado de diversas operações militares secretas, entre elas o Projeto Filadélfia, que por sinal é outro assunto bem interessante que dá para fazer até um vídeo completo sobre. Então comente aí se vocês querem um vídeo sobre o Projeto Filadélfia, beleza? Bom, continuando. O pai também disse ter participado da Operação Crossroads. Para quem não sabe, foram testes nucleares, um atmosférico e outro aquático, realizado pelo governo dos Estados Unidos com o objetivo de investigar o efeito de armas nucleares em navios de guerra. Teria o Sr. Otto instigado ou influenciado a vida e as histórias de Philip? Vá criando aí as sinapses, porque mais pra frente esses pormenores podem fazer a diferença. Philip era casado e tinha 2 formações superiores. Era geólogo e engenheiro estrutural e sempre se mostrou uma pessoa extremamente inteligente. Trabalhou para o governo americano como especialista em explosivos. Sua principal função era verificar onde seriam colocados explosivos para a abertura de novas bases subterrâneas. E foi em uma dessas bases que aconteceu o fato que ele relatava da seguinte forma em suas palestras: ajudei a construir 2 bases principais nos Estados Unidos, que possuem algum significado no que diz respeito ao que chamo de nova ordem mundial. Vou falar sobre a base Dulce, no estado do Novo México. Estive envolvido em um confronto armado em 1979 com alienígenas humanoides e fui um dos sobreviventes. Provavelmente, sou o único sobrevivente a falar sobre o episódio que você ouvirá. 2 outros sobreviventes estão sob estrita vigilância. Sou o único que restou a saber dos detalhes dos arquivos de toda a operação. 66 agentes do Serviço Secreto do FBI, 2 boinas pretas e similares morreram nesses confrontos. Eu estive lá. Sei que isso é chocante e provavelmente quase inacreditável, porém, julgue como quiser e sinta-se livre para fazer sua própria investigação. Nesse combate sob a base Dulce no Novo México, Philip diz que chegou a matar 2 alienígenas do tipo Grey, os cinzas, ou os cinzas altos, pois também existem os baixos, e quase todos da equipe foram mortos, 66 homens e diversos aliens. Mas,
Mesmo tendo sobrevivido, Philip tinha cicatrizes que teriam sido causadas por raios azuis que saíam de uma espécie de caixa que os alienígenas tinham na região torácica. Segundo ele, o raio era de radiação de cobalto. Ele causou diversas sequelas, como a perda de dedos das mãos, fragmentos de metal alojados no cérebro e uma enorme cicatriz que ia do peito à cintura. Nos anos 90, já muito debilitado pelo câncer, doença causada talvez pela exposição que relatou, acabou formando um grupo de estudos alienígenas com amigos. Desse grupo surgiu a revista The Alien Digest. A revista, aos poucos, começou a ganhar notoriedade, quando em agosto de 1993, Ron Hummel, membro do grupo e melhor amigo de Philip, com quem morou junto inclusive, foi encontrado morto em um parque da cidade. Segundo as autoridades, a causa da morte foi suicídio por arma de fogo. Porém, alguns policiais disseram que a mão de Ron estava suja de sangue e a arma limpa. Neste mesmo ano, o pai de Phil, Otto Schneider, também faleceu e Phil acabou encontrando no porão de seu pai alguns documentos reveladores. Seu pai, lembre-se, trabalhava para o governo. Então, Phil decidiu colocar a boca no trombone e revelar tudo o que sabia. A essa altura, já havia se passado 15 anos desde que ele tinha saído do governo e seu acordo de segurança de 15 anos, que o proibia de falar em público sobre qualquer assunto ligado ao trabalho que fazia para os militares, tinha expirado. Ele sabia que se não respeitasse esse protocolo, seria preso ou morto. O credenciamento de segurança dele era o Rhyolite 38, nível 3, um dos mais altos graus de segurança de alguém que já veio a público falar sobre os segredos americanos. Separado da esposa e muito doente, tinha perdido o pai e o melhor amigo em sequência. Ou seja, completamente desacreditado na vida, resolveu abrir a boca. Desde então, passou 2 anos fazendo palestras, onde além de contar sobre o confronto, fazia as seguintes denúncias. Os americanos têm muitas bases subterrâneas profundas, um total de 129. Existe também um orçamento negro, que é um orçamento sigiloso que reúne 25% do PIB bruto dos Estados Unidos. Na época, algo em torno de 1,250 bilhões de dólares. Ele dizia: os militares têm construído essas bases dia e noite incessantemente, desde o início dos anos 40. Algumas foram construídas até antes disso. Basicamente, essas bases são grandes cidades conectadas por trens de levitação magnética, que alcançam velocidade Mach 2, ou seja, 2 vezes a velocidade do som. Segundo ele, a profundidade média dessas bases é superior a 1,5 km. São verdadeiras cidades subterrâneas que ocupam um espaço territorial de mais ou menos 1.100 km². Phil alegava que esses projetos eram todos feitos debaixo dos panos para evitar o Congresso e que o que ele chamava de nova ordem mundial dependia dessas bases para progredir. Além disso, denunciou também um possível acordo entre os americanos na administração do presidente Eisenhower e os alienígenas. O acordo ficou conhecido como o Tratado de Greada e tinha como objetivo uma espécie de troca de favores entre as espécies. Os extraterrestres poderiam abduzir alguns humanos para fazer experimentos e depois teriam que devolvê-los em segurança. Em troca, eles deveriam dar informações aos americanos sobre sua tecnologia. E aqui, independente do que queremos acreditar, fica algumas perguntas. Teriam os inúmeros desaparecimentos sem explicação alguma ligação com o tal tratado? O salto de tecnologia que se deu nesse período teria igualmente alguma relação com isso? Fato é que, pelo que se sabe, o acordo foi pouco a pouco sendo descumprido pelos extraterrestres, o que em 1979 acabou por pura coincidência coincidindo com o confronto na base Dulce. Philip estava envolvido na construção de uma extensão na base Dulce, que era provavelmente a mais profunda, com 7 níveis,
que desciam a incríveis 40 quilômetros de profundidade. O trabalho de Phil era descer pelos buracos e verificar amostras de rocha e recomendar o explosivo apropriado para lidar com cada uma. E foi em uma dessas análises que ele avistou dentro de uma caverna profunda vários alienígenas do tipo Grandes Cinzas. Foi nesse momento que, obviamente muito assustado, Philip acabou disparando contra 2 deles, dando início a um confronto que marcaria literalmente sua vida. Como já dito, esse confronto marcou fisicamente Phil, deixando cicatrizes e até mesmo talvez o seu câncer, e vitimou mais de 60 homens, além, é claro, de alguns aliens. Schneider afirmava ainda que 11 espécies de alienígenas já viveram em nosso planeta e apenas 4 delas eram do tipo amistosas. Entre muitas afirmações, Phil destacava que os extraterrestres sempre trabalhavam infiltrados em vários governos pelo mundo. Segundo ele, para cada ano de desenvolvimento tecnológico, a tecnologia militar crescia cerca de 44 anos. Além de Philip, ufólogos argumentam abertamente que as tecnologias a laser seriam resultado de uma cooperação entre humanos e alienígenas, além de outras tecnologias como plasma e micro-ondas. Abduzidos, foram muitas as afirmações de Phil. Daria para fazer um documentário extenso pra caramba com todas as informações. Mas resumindo, o cara realmente tentou materializar um roteiro de ficção dos mais completos. Verdade ou não? Isso infelizmente não dá para cravar. Vai da ideia de cada um. Mas para finalizar o seu raciocínio, considere tudo o que foi dito aqui. As histórias de Philip receberam pouca atenção da mídia na época, mas causou um certo impacto em círculos entusiastas de ufólogos e teóricos da conspiração. Só para finalizar, a sua esposa alegou que ele era uma pessoa doente, que vivia se queixando de dores e tinha uma paranoia constante sobre a possibilidade do governo invadir sua casa e prendê-lo. De fato, ele era doente, como já dito, né? Tinha câncer e outras mazelas que não ficou claro, mas que de fato o cara era bem sofrido. Em um espaço curto de tempo, teve o casamento rompido, perdeu o melhor amigo e o pai. Imagina como estava a cabeça do cara. Todo perturbado e fragilizado pelos motivos descritos aqui, Phil resolveu botar a boca no trombone, sabendo do perigo que corria. Agora, o que o levou a fazer isso aí? Pode ter sido o resultado da doença ou pode ter sido uma simples vontade. O cara deve ter pensado, bom, eu já estou ferrado, então vou falar tudo o que eu sei. Fato é que cerca de 2 anos depois do início das palestras reveladoras, o cara foi encontrado oficialmente suicidado em seu apartamento. Fato ainda negado por familiares. Por incrível que pareça, 11 amigos de Phil tiveram o mesmo trágico fim. Esquizofrenia, paranoia, depressão. Teria seu estado debilitado criado essas histórias ou essas condições apenas o incentivaram a revelar o que sabia? Haja vista sua morte iminente por uma causa ou outra. Realmente esse caso abre margem para acaloradas discussões. Se você quiser deixar a sua opinião, use o espaço aí dos comentários, beleza? Bom, essa foi a história de Philip Schneider e a base Dulce, um dos casos mais intrigantes envolvendo ufologia, teorias da conspiração e etc. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.